Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo de hoje é explicar por que os custos são importantes para o controle. Então a gente já estudou custos para tomada de decisão, custos para formação de preços, a gente já estudou custos em diversas oportunidades, só que hoje nós queremos ver como funciona a questão dos custos para o controle e principalmente por que isso é tão importante. Tá, pessoal? Então, vamos analisar um pouco essa situação, essa questão dos custos para fins de controle. Então, o objetivo da nossa aula é o registro correto dos custos dos produtos, evitam problemas de controle. Por que isso acontece, pessoal? Porque se você tem um padrão, sabendo que 50 unidades de uma determinada matéria-prima são necessárias para fabricar um produto, então você tem um padrão. Aí você olha, esse padrão é fornecido por onde? Pela contabilidade de custos. Bacana? Então você tem um padrão. Se saíram 500 unidades de matéria-prima, quantos produtos foram elaborados naquele período? Certo? Então é só fazer o cálculo para saber quantos produtos foram elaborados e verificar no estoque de produtos acabados se isso é compatível com a saída de matéria-prima. Por isso que o registro correto dos custos é tão importante. Tá bom, gente? Opa, voltando um pouco, queria só explicar rapidamente a origem da contabilidade de custos. Nós já conversamos sobre isso em vídeos anteriores, mas é bom retomar, porque a contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira e ela se dá por causa da necessidade das grandes empresas industriais que surgiram a partir da Revolução Industrial. E daí nós vamos ver que essas grandes empresas apresentam processos produtivos muito complexos. Dada essa complexidade, a gente precisa ter controle sobre matérias-primas, sobre materiais diretos, sobre equipamentos utilizados nessas empresas industriais complexas e de grande porte. Vejam, pessoal, isso é bem diferente do que acontecia na época do artesanato. Um alfaiate, por exemplo, ele comprava tecidos, ele cortava tecidos, ele fabricava ternos, calças, camisas e outros produtos a pedido de seus clientes. Então, ele cuidava de todo o processo produtivo, do início ao fim. Então, não havia essa preocupação com custos. Porque sumiu um botão, onde é que está o botão? Eu vou procurar esse botão. Então, esse era o problema de perda de materiais que poderia acontecer nesse processo artesanal. Então, imagine isso. É um processo muito simplificado se comparado com o processo industrial que a gente vê nos dias de hoje. E a classificação dos custos. Os custos podem ser classificados de acordo com a sua variação em fixos e variáveis, ou seja, o aluguel é um custo fixo, ele nunca varia, vai ser sempre aquele valor e aquele volume. Se houver um aumento no aluguel do galpão da fábrica, o custo vai variar naquele momento, mas vai se tornar fixo novamente. Se precisarmos de mais um galpão para aumentar a capacidade produtiva da nossa unidade fabril, é claro que nós vamos ter um aumento no aluguel. Então, o custo vai variar naquele momento, mas depois, de novo, ele se ajusta e se torna fixo. Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, como materiais diretos, matéria-prima, energia elétrica direta, salários dos funcionários, se eles são pagos por
quantidades que fabricaram e por aí vai. E de acordo com a aplicação dos custos, eles podem ser classificados em diretos ou indiretos. O que são custos diretos? São aqueles aplicados diretamente ao produto, como matéria-prima, materiais diretos, mão de obra direta, energia elétrica direta, e por aí vai. E os indiretos são aqueles que não são aplicados diretamente ao produto, como a limpeza da fábrica, a supervisão da fábrica, o salário do supervisor da fábrica, o salário do zelador da fábrica, a depreciação, se ela não puder ser identificada diretamente a um determinado produto, ela vai ser um custo indireto. E o que eu vou fazer depois com esses custos indiretos, se eu produzo várias mercadorias, vários produtos diferentes? Se eu tenho vários produtos diferentes, eu tenho que fazer um rateio desses custos indiretos depois. Bacana? E daí alocar eles de acordo com algum critério. Isso é uma base do custeio por absorção. Então, já chegamos nos métodos de custeio. E o primeiro é o custeio por absorção, que pega só os custos e, a partir dos custos, ele pega todos e aloca eles aos produtos. E depois nós temos o custeio variável, que é também chamado de custeio direto, e tem o custeio baseado em atividades, que é o chamado ABC. Então, esses são os tipos de métodos de custeio. Beleza, pessoal? O custeio por absorção são todos os custos ou gastos produtivos incorridos no processo produtivo, e eles são apropriados aos produtos, e isso atende às normas de contabilidade. O custeio variável consiste apenas em conhecer os custos diretos e variáveis de cada produto ou percentual de custos fixos que a empresa tem e a rentabilidade esperada. Então, isso é o custeio variável. E o custeio baseado em atividades, ele é chamado de Activity-Based Costing. Ele é um método que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário de custos indiretos. Tá? Então, quando a gente tem o custeio por absorção, aquele rateio que eu falei, segundo algum critério, então a gente vai ter alguma situação assim de arbitrariedade. Tá, gente? Então a gente vai ter essa questão da arbitrariedade no rateio dos custos indiretos. E o ABC tenta corrigir isso. Por quê? Vamos imaginar uma fábrica de confecções. Ela tem alguns departamentos. Se o custo é conhecido e claro para cada departamento, por exemplo, corte, costura, acabamento e expedição, se são esses os nossos departamentos na fábrica, então nós temos os custos, conhecendo claramente quais são os custos de corte, do setor de costura, do setor de acabamento e do setor de expedição das mercadorias, nós podemos depois somar o custo de cada departamento e ter o custo total dos produtos. Beleza? Esse custeio baseado em atividades pode ser aplicado também aos custos diretos, principalmente a mão de obra, mas nesse caso não vai ter uma diferença significativa entre os resultados do ABC e do custeio por absorção. E muitas indústrias estão percebendo um crescimento rápido dos seus custos indiretos. Por que isso acontece? Qual é a causa disso? Primeiro, os avanços tecnológicos. Nós temos máquinas sofisticadas que participam da elaboração de uma grande gama de produtos. Essas máquinas sofisticadas são caríssimas. Tem máquinas de $1 milhão que
ajudam a fabricar diversos produtos. E aí, esse custo vai ser indireto, porque a gente não consegue, por exemplo, $1 milhão, se a máquina tem uma duração de 10 anos, a gente não sabe qual valor da depreciação vai ser alocado ao produto X, Y, Z, D. Percebem? Então, por isso que acontece um avanço dos custos indiretos. E daí acontece também uma maior diversidade de produtos e modelos fabricados na mesma planta, como no exemplo dessa máquina que eu acabei de citar. Obrigado por assistirem este vídeo. Tá? O assunto que eu queria abordar com vocês era este. Quero deixar um grande abraço para cada um de vocês e espero vê-los em breve. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente.